Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No dia de hoje nós vamos falar sobre Quimbanda, ou que a Umbanda contém a Quimbanda e a Quimbanda está contida na Umbanda. É um tema um pouco complexo, nós vamos tentar sermos o mais possível didático, dentro de 6, 7 minutos no máximo, tentar explicar o fundamento da Quimbanda dentro da magia de Umbanda. Todo elemento da natureza tem um núcleo composto de prótons ou elétrons. Nós poderíamos chamar de núcleo atômico. Então, toda a natureza manifestada no mundo da forma como nós conhecemos, aí nós poderíamos inferir o plano astral e o plano físico, aonde existe condensação de fluido, de energia, de fluido cósmico universal, moldando as diversas formas que abrigam tanto a vida como objetos inanimados. Todos têm prótons e elétrons, são formados de um núcleo básico, né? Ou poderíamos dizer assim, partículas subatômicas que compõem os átomos. Nós não vamos aqui entrar nessa seara de física quântica, que não é a nossa praia, mas queremos tão somente deixar registrado que os prótons têm cargas positivas e os elétrons cargas negativas. E da união das cargas negativas e positivas em números pares, tantos pares quanto forem necessários, se forma a matéria na sua diversidade de formas como nós conhecemos. E nós sabemos que energia condensada, fluido cósmico condensado que forma a matéria, tudo tem um duplo etéreo. Tudo energia que está em diversos estágios de condensação, e muitas vezes nós enxergamos a matéria, enxergamos os objetos, enxergamos um corpo físico, mas a gente não vê a aura, não vê o duplo etéreo. Então, partindo deste conceito, nós poderemos dizer que tudo no universo manifestado é formado de cargas positivas e negativas, de prótons e elétrons. Isso aí é a conceituação básica para nós chegarmos dentro do princípio, digamos assim, magístico, poderíamos dizer, da Umbanda e da Quimbanda. Por exemplo, objetivamente, nós desenhamos aqui, não somos bons desenhistas, mas 2 triângulos. O triângulo com vértice para cima, nós poderemos entender como a paralela positiva ou ativa da lei divina. O triângulo com vértice para baixo seria a paralela negativa ou passiva da lei divina. Esses 2 triângulos se unem, ficam justapostos desta forma, de acordo com a lei divina que oportuniza a manifestação dessa energia condensada que está no cosmos. Nós poderemos dizer, chamá-la de fluido universal, através da sua condensação, da união das cargas positivas e negativas, nós teríamos a manifestação no mundo das formas, como nós entendemos. Então, aqui nós temos esses 2 triângulos justapostos formando essa estrela de Davi, sendo que o triângulo com vértice para cima é a positiva da lei ou ativa da lei, e o triângulo com vértice para baixo a passiva ou negativa da lei. Queríamos dizer que negativo não quer dizer que seja coisa ruim. Nós associamos ao negativo, vem à nossa mente coisa ruim. E a lei das polaridades e a atuação da Quimbanda dentro da Umbanda,
que uma está inserida na outra e está imbricada, elas fazem parte uma da outra, não nos demonstra isso. E quando eu falo quimbanda dentro da Umbanda, eu vou tentar explicar isso de uma forma bem didática, dando a nossa opinião e tentando, digamos assim, desmistificar alguns conceitos que, ao nosso ver, são equivocados. Como, por exemplo, que só Exu atuaria na quimbanda. Não, qualquer entidade espiritual, em todo tempo que estão fazendo trazendo o seu axé, fazendo a sua magia, movimentando fluidos, eles estão atuando de tempo em tempo, sempre que necessário, também na quimbanda. Eu vou explicar isso aí, vou tentar explicar. Quando é que uma entidade atua na quimbanda, ou nós mesmos, com a nossa intenção ou força mental, podemos estar atuando na negativa ou na passiva da lei divina? Vamos situar aqui 3 orixás: Inhaçã, Xangô e Ogum. Ok? Inhaçã, Xangô e Ogum. Vamos começar com Inhaçã. Inhaçã, aspectos positivos desse orixá: coragem, lealdade, franqueza, fluidez de raciocínio. Aspectos negativos: impulsividade, impaciência. Bom, ok. Isso nós nos referimos aos atributos comportamentais psicológicos, que são decorrência, né, da interferência, digamos assim, ou da disposição no nosso psiquismo que a energia, a irradiação do orixá causa na gente. Quando que o aspecto negativo ele é salutar? Por exemplo, uma pessoa resistente à mudança. Suponhamos que num determinado momento houve perda familiar, ela fica com um imóvel de sua propriedade, morando sozinha, e já está numa idade avançada e precisa se mudar para um imóvel menor, e ela se torna ela é resistente à mudança. Então, a fluidez de raciocínio e a impulsividade de Inhaçã se tornam um aspecto positivo, benéfico para essa pessoa que está resistente à mudança. É neste momento, na irradiação do orixá, que se atua, havendo a necessidade, na paralela negativa da lei. E paralela negativa da lei, independente de denominação do orixá, que está irradiando, é quimbanda. Então, um caboclo, um preto velho, um Exu pode atuar em qualquer momento na paralela negativa da lei, como por exemplo nesse exemplo, uma pessoa resistente à mudança, ela precisa ter a impulsividade, a fluidez de raciocínio e até a impaciência despertada nela com aquela situação de estar ali naquele imóvel, digamos assim, sozinha naquele imóvel grande, haja visto uma perda familiar e ela precisa se mudar. Então, nesse aspecto, a impaciência se torna benfeitora, a impulsividade que a leva a se decidir pela mudança. Então, atua-se na paralela negativa da lei, no aspecto negativo de impulsividade, de impaciência, que a irradiação de Inhaçã causa para que essa pessoa consiga decidir-se, né? Um outro exemplo, Xangô, aspecto positivo. São metódicos e organizados. Os filhos de Xangô são metódicos e organizados. Aspecto negativo. São repetitivos e têm uma tendência à rigidez. Por exemplo, um piloto de avião, um operador de máquinas, né? Um operador de radar, um operador de torre de controle de aviação, precisam ser metódicos e repetitivos e ter sua atenção nisso. Então, suponhamos que num determinado momento um ser humano, uma pessoa qualquer, esteja, por algum fato que tenha acontecido na sua vida traumática, ela esteja desequilibrada e se torne não repetitiva na sua atenção, ou seja, ela fica desatenta
em atividades repetitivas. Imagine um piloto de avião desatento numa atividade repetitiva, cheio de botões na frente ali, tudo tem procedimento que são repetidos. Nesse aspecto, a polaridade negativa da lei, né, potencializando a negativa de Xangô, no sentido de rigidez, de ser metódico, de ser organizado e de ser rígido nisso, se torna benfeitora, se torna benéfico. Então se agiu na polaridade negativa da lei, que nós podemos chamar de Quimbanda. E por último, vamos dar um exemplo do orixá Ogum. Atributos principais: a vontade e a coragem, né? E aspecto negativo desses atributos positivos seria o autoritarismo e a agressividade. Uma pessoa num processo de subjugação, por exemplo, que ela está sendo explorada, tanto assim financeiramente, através de chantagem, ou uma exploração até sexual, digamos assim, ela precisa muitas vezes do impulso do aspecto negativo da lei, da polaridade de Ogum, que seria ela ter um mínimo de vontade, coragem, mas se tornar até autoritária e agressiva com essa situação, e dizer: não, eu não quero mais, basta, eu vou encarar isso aqui, chega. Então se atua na paralela negativa da lei, potencializando-se a vontade, a coragem, que o aspecto negativo de autoridade, de autoritarismo, de se tornar agressivo com aquela situação, a leve a modificar, a dizer um não. Esperamos ter esclarecido. O tema é complexo, ele é profundo no sentido que tem que ter bastante conhecimento teórico e prático da lei elementar de magia, dos elementos e dos fluidos, mas o que eu queria deixar registrado que Quimbanda não é sinônimo de coisa ruim, e que necessariamente não são só os Exus que trabalham com Quimbanda. Caboclo Preto Velho, boiadeiro, marinheiro, cigano, oriental, e nós, através do nosso pensamento, na nossa intenção mental, estamos todo o tempo atuando, seja na polaridade positiva ou na polaridade negativa da lei. Importa vigiarmos sempre o nosso pensamento para desejarmos ao próximo aquilo que desejaríamos a nós mesmos, porque não quer dizer que você desejando uma coisa positiva para o seu semelhante seja uma coisa boa para ele. Nós não temos a verdade conosco e a profundidade de julgamento que não nos compete ao que é de merecimento de cada um. Esperamos ter esclarecido pouquinho o que é Quimbanda, e que a Quimbanda está contida dentro da lei da Umbanda, uma fase parte da outra, dentro da lei das polaridades, a positiva da lei e a negativa da lei, a ativa e a passiva, interpenetrada, formando a lei divina, a lei de Umbanda. Nosso saravá fraterno. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade.